Este é um podcast apresentado por É Pau, é Pedra. Nota rápida sobre gatilhos. O Conto da Aia, seja filme, livro ou série, contém cenas de abuso contra a mulher. Então, se você é sensível a esse tipo de assunto, não leia o Conto da Aia, não assista o Conto da Aia e não ouça esse episódio, porque a gente fala bastante sobre isso. Boa noite, pessoal! Esse aqui é mais um Já, gravando pro É Pau, é Pedra. Eu sou a Sam, desculpa o nervosismo, é a primeira vez que eu tô sendo host aqui. E eu tô aqui com a Meg. Mayday, amigas. E tô aqui também com a Nessa. Oi, gente. Olá! A gente também tem a Debs que tá ouvindo, né? E era pra Joana tá com a gente também, a Jo. Só que ela não pôde gravar com a gente. Bom, pra quem não conhece, o Já, ele faz parte do Anticast. Ele é um projeto colaborativo dos patrões do Anticast. Então a gente tem vários podcastzinhos, né? A gente tem o Lado Black, que é sobre cultura negra. Tem o Safe Zone, que é sobre games, tem o Refil Filmes, tem vários tipos de podcast para quem quiser ouvir, tem para todos os gostos. E os links vão estar na postagem desse episódio. E também vai estar lá o nosso link do Patreon, né? Porque a gente também precisa de uma ajudinha. Então, quem quiser, quem se interessar, é só acessar os links. Bom, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre a série que tá meio que... Eu vi hoje, tá meio que na boca do povo, né? É a The Handmaid's Tale, que é o conto da Aya, né? Ela é do livro da Margaret Atwood, é um conto distópico. Então vamos lá falar sobre essa série maravilhosa e aterrorizante ao mesmo tempo. Vamos começar com Nessa. Quem é a autora? Quem é Margaret Atwood e como é que esse livro foi criado? Você tem essa informação pra gente? Então, a Margaret Atwood, ela é canadense. Ela é uma senhorinha que tem uns 70 anos, eu acho. 70 e poucos anos. Ela já é escritora há muito tempo. Ela escreveu o Conto da Aia em 84, se eu não me engano. Eu tenho aqui um trecho de um texto que ela escreveu para o El País há pouco tempo. Tem uma tradução para o português. A gente pode deixar o link depois para quem quiser ler na íntegra. E ela fala o seguinte: estava há 1 ou 2 anos evitando enfrentar este livro. Parecia um empreendimento arriscado. Tinha lido a fundo muita ficção científica, ficção especulativa, utopias e distopias desde o tempo da escola, lá pelos anos 50, mas nunca tinha escrito um livro desse tipo. Seria capaz? Então, né, acho que foi, né? Conseguiu. Ela é uma escritora que tem muitas coisas que eu gosto. Ela demorou muito tempo para se assumir escritora de ficção científica. Eu acho que ela só foi assumir que ela era um tempo atrás, quando ela foi ganhar os prêmios, enfim. Mas ela é essa senhora que tem uma obra enorme, ela tem muitos livros, muitos contos, na verdade, né? Não muitos livros, mas eu recomendo, quem viu a série e não leu o livro ainda, e não tá afim de ler o livro Conto da Época, já viu a história da série e tal, que foi muito bem adaptado, por sinal, eu recomendo ler alguns livros dela, principalmente os contos. Eu acho que ela é uma excelente contista. Essa é a Margaret Atwood. Então, Nessa, sobre o que se trata o conto da Aya? Conto da Aya conta a história de um futuro distópico não muito distante da nossa realidade aqui e do nosso período histórico, onde aconteceu uma revolução religiosa lá nos Estados Unidos e eles acabaram instituindo um governo religioso, né, uma ordem religiosa bem parecida com aquelas do século XVIII. A Mike eu acho que pode me corrigir se eu estiver errado. Pode ser século XVIII, pode ser agora também, né? Bom, enfim, é inspirado lá no conservadorismo do século XVIII, que eu estava pensando agora, onde as pessoas foram divididas em castas, as mulheres principalmente, e onde temos 3 castas principais das mulheres, os generais, por exemplo, que são as esposas, e elas se vestem de azul, esposas das pessoas importantes, né? E aí temos as Tias. não, as tias são as que coordenam, né, as aias. As minas que trabalham em casa, assim. É como se fosse uma empregada, uma governanta. É, tipo uma governanta, exato. Elas se vestem de verde. E tem as aias, que são as mulheres férteis. Porque o que aconteceu é que a gente estava com
o mundo estava com uma taxa de natalidade muito baixa, ninguém sabia por quê. E aí abriu o precedente de acontecer essa revolução religiosa aí nos Estados Unidos. E aí eles pegaram as únicas mulheres férteis que tinham, que eram bem poucas, não se sabe precisamente o número, mas era um número muito baixo. E eles confinaram elas num treinamento para que elas virassem as aias. E as aias são mulheres que servem apenas para procriar, né, para ter filhos. E elas são obrigadas a se vestir de vermelho o tempo inteiro. A partir daí que a gente começa a ver a história a partir do ponto de vista de uma aia. A gente pode entrar nos detalhes agora para conversar sobre como isso aconteceu, como é retratado na série, porque no livro não é tão... O jeito que aconteceu não é tão gráfico. não é tão impactante, assim, sabe? Porque eu não sei... Vocês já leram o livro, né? Eu não cheguei a ler o livro, Não chegou. não tenho tempo. Tá. Sim, eu já li. O que mais me chamou a atenção quando eu li o livro em 2014, porque eu tinha uma amiga que estava fazendo doutorado, tese de doutorado, usando esse livro, Beijo Ana Rush. Ela usou esse e usou outro da Ursula Le Guin, A Mão Esquerda da Escuridão. O que me chamou a atenção é que a Margaret Atwood, ela faz tu entrar dentro da história de modo que tu fica dentro do corpo da Aya mesmo, porque ela consegue te inserir dentro da narrativa. E a narrativa dela é muito mais baseada na forma do que na imagem. Então eu lembro de ler o texto e me sentir completamente entediada, não pelo texto, mas era o sentimento que a Aya estava tendo. Ela estava entediada, porque a vida dela estava uma bosta. E ela não servia para mais nada além daquilo. Então todos os outros dias dela, que não eram os dias que ela estava fértil, era tipo assim, não tinha nada pra fazer. E aquilo ali, tipo, vai te consumindo por dentro, sabe? Sem contar todas as outras violências, enfim. A narrativa é em primeira pessoa, né? Eu acabei vendo, né? Falaram que é em primeira pessoa o livro. Uhum, sim. Sendo uma distopia, né? Tendo esse problema do conflito que eles têm do lixo tóxico, tal, ter que limpar essas coisas. Sim. Como é todo um problema de sociedade, é sempre a mulher que se ferra primeiro, né? É sempre a gente que leva, né? Tem essa questão da comida processada, do lixo e tal, da poluição, serem alguns dos fatores para que essa taxa de natalidade esteja baixa, né? E aí uma das coisas que eles instituem quando eles tomam o país, né, essa organização que são os filhos de Jacob, uma das coisas que eles fazem é voltar àquela coisa de plantação orgânica, etc. Né? Eles conseguem diminuir o índice de poluição drasticamente, né? Bom, a série é uma distopia, né? A gente tem aqui uma especialista em distopia, creio eu, que é a Meg. E eu queria saber... Especialista é muita bondade. Especialista. Queria saber o que você tem a dizer sobre distopia, quais os aspectos da distopia. A gente tem um episódio sobre distopia, não tem? Sim, temos. Temos no É Pau é Pedra. Vamos colocar na descrição também. É só procurar pelo nome Distopias, que já aparece ali o episódio, que inclusive eu participei dele. Ah, aí, tá vendo? Então, o que a série mostra no geral, assim, que é super diferente, super... Nossa, ou que, aliás, que é super parecido com o que a gente tem hoje em dia, né? Tem vários pontos que a gente ainda vê hoje em dia. Bom, vamos começar assim, antes de falar da série, a gente tem que falar o que é uma distopia ou anti-utopia, que é o termo que eu uso. Os dois termos são corretos, não tem problema nenhum a tua escolha. E antes de falar o que é uma distopia ou uma anti-utopia, a gente tem que falar o que é uma utopia, que foi aquele termo e aquele livro do Thomas Moros, ou Thomas More, também tanto faz o jeito que tu for falar, que fala sobre um não lugar em que, resumindo, tudo é perfeito, tudo tá dando certo. Um resumo, assim, bem por cima é esse. E a anti-utopia, ela é erroneamente considerada o extremo oposto e muito distante do que é a utopia. A utopia é aquela sociedade que deu certo, a anti-utopia é a sociedade que deu errado. Não, as duas, assim, são coladas, como se fosse, assim, cara e coroa numa moeda. A diferença que tu faz entre elas é justamente onde tu te coloca para observar, se tu vai ver esse lado bom ou o lado ruim.
Porque até para ter o lado bom, vai ter muita gente nesse lado completamente ruim, sabe? E é como a gente vê no conto da Aya, a partir das pessoas que têm poder. Por exemplo, a gente tem a Aya, a Offred, ou June, como tá na série. A gente, na verdade, nós não sabemos qual é o nome real dela. Ela tá naquela posição que vê a anti-utopia. Se tu for ver quem tá no poder lá, tu pode considerar que aquela sociedade de Gilead é uma plutocracia extremamente tirana, além de religiosa. Porque quem se dá bem naquela sociedade é quem tem dinheiro. E esse pessoal que tem dinheiro, que tá lá no topo, para eles é uma utopia. Para eles a sociedade deu certo com o projeto que eles fizeram, que foi misturando religião com poder financeiro, e aí deu tudo aquilo. Resumindo, é isso. A distopia é quando tu percebe o lado podre que tem para se chegar a uma utopia. E como a gente vê isso pelo ponto de vista da Offred, é uma anti-utopia. É isso aí. É isso aí. Certo. Eu acho que é bom também deixar avisado também, que eu acredito que a gente não tenha falado ainda, mas provavelmente vai ter muito spoiler nesse episódio, então... Sim. Eu sugiro pra quem estiver ouvindo assistir a série, ou, sei lá, se não ligar pra spoiler, então beleza, mas... Quem ligar, que nem eu, nossa, então... Aqui tem spoiler da série, do filme, do livro e, quiçá, da vida. Vocês vão ficar boquiabertos. Vamos lá. Essa informação eu não cheguei a ver. Alguém sabe sobre o surgimento da série? Eu acho que a série, ela sempre foi, assim, um projeto. Daí, eu acho que agora, com a eleição do Trump, foi assim, tem que ser agora. É o momento. Sim, teve o filme. Eu não sei se teve uma versão anterior, mas a versão do filme que eu assisti foi, acho que de 1991. E ela realmente ela é bem resumidinha, tem quase todos os pontos que tem na série, só que o final é diferente. Mas aí a gente vai falar disso mais pra frente. Sim, tem uma ópera, tem um balé e está sendo produzida uma graphic novel. E aí agora lançaram a série, né? Mas eu acho que eu não sei se tem a ver com essa graphic novel, não sei se tem a ver com a popularidade da série agora ou se já iam fazer mesmo. Provavelmente já iam fazer, né? Porque já traduziram esse livro para 40 línguas, né? Então, desde que publicaram, né? O que eu adoro na Margaret é que ela tem uma expressão, assim, que parece que ela diz: eu sei de um segredo e vocês não sabem. A Margaret é uma velhinha do capeta. Cara, eu li um livro dela ótimo de contos há um mês atrás, que eu não sei como é que fala em português, ele é Wilderness Tip. Vou ver se eu acho aqui pra, sei lá, de repente sugerir no final do podcast. Ele é incrível, é sobre mulheres também. Certo, então a obra ela surgiu em livro e se tornou um filme em 1990, só que o nome em português é outro, né? É The Handmaid's Tale em inglês e em português está como A Decadência de uma Espécie. O título em português não tem a ver não é tão bom quanto o conto da Aya, mas ele resume bastante o que é a história. Sim. Ele é bem apropriado. E um negócio que eu ia falar mais tarde, mas só que o filme, um negócio que o filme tem é que ele é basicamente contado em terceira pessoa, então não tem tanto impacto que nem a série teve. Vamos começar com as personagens, introduzir as personagens. A gente tem a Offred, né, que pra meio que explicar melhor, aí vai um spoiler. Os nomes são baseados a quem a Aya pertence, né? Digamos assim, a Aya, obviamente, é só um objeto. Então ela pertence ao Fred, que é o comandante da casa. Então a gente tem a Offred, a Offglen, Off-Daniel. Tem várias personagens que têm os nomes desse jeito. Bom, sobre as personagens, a gente tem a Offred, a personagem principal. A Offred, que o nome anterior, antes toda essa bagunça que aconteceu no país, era June. Ela tinha sua família, né, que aparece no primeiro episódio. Eles estão fugindo, ela tem um marido e uma filha, a Hannah. Eles estão fugindo e no meio dessa fuga eles são pegos. Ela é levada para esse tipo de campo de concentração das Ayas. E outras coisas acontecem com a Hannah, a Hannah é levada para uma casa. Eu não sei bem, é uma casa, é um tipo de um orfanato que eles levam? Ela não fica claro no início, né? Acho que ele vai mostrar lá no último episódio. Uma casa onde ficam as crianças, né? As crianças anteriores ao dever das Ayas, né? Eu acho que na série ninguém sabe o que aconteceu com a Hannah até que... porque pegam a Hannah dela, né? Da Offred, e
levam, não se sabe pra onde, pra fazer o quê, e aí só vai aparecer isso lá no último episódio, mais ou menos onde ela tá, assim, que tá numa casa, que provavelmente é onde ficam todas as crianças. Sim, isso não é falado no livro também? Não, no livro não, ela não sabe nada, nem do marido, nem da filha, até terminar o livro. Spoiler. Então, isso foi introduzido na série. No livro, eu não lembro se dá a entender ou se realmente fala que a Hannah, ela não foi exatamente para um orfanato, mas ela se tornou filha de uma das esposas. Talvez pela possibilidade dela ter ou não filhos, não sei, é muita dúvida. Ela pode ter ido para um centro de treinamento, vamos dizer assim, é horrível, eu sei, desculpa, de aias, ou ela poderia tornar futuramente uma esposa de uma pessoa de poder, ou uma tia, ou uma Marta. Sabe que eu fiquei me perguntando isso quando terminou a série? O futuro das crianças, né? Porque foi uma coisa que eu não me perguntei quando eu tava lendo o livro. Não sei, talvez porque eu tenha visto as crianças na série, né? Enfim. E realmente é meio assustador pensar nisso. Então, e aí a Offred, que é essa personagem incrível, né, que é a narradora da história, eu ia falar da atriz que faz a Offred. Ah, Elizabeth Moss? Isso, Elizabeth Moss. Elizabeth Moss. Eu tava escutando um outro podcast que não é sobre o conto da Aya, mas citaram em algum momento. E aí eles estavam falando sobre a narrativa, porque assim, em muitos episódios a gente tem a voz dela no off, né, falando, enquanto as coisas acontecem, né, é o pensamento dela. E é uma coisa que funcionou muito pra série, é uma coisa que podia ter dado muito errado, né, mas eu acho que casou bem, assim, com os momentos que ela aparece, né, que esse recurso é usado. Tem enfim, uma história dos bastidores lá da série que... porque quando você vai fazer... Talvez a Sam possa falar isso melhor pra gente, mas... quando você tem esse tipo de cena em que você tá atuando, você é ator, atriz, tá atuando, e aí você tem essa voz em cima, você grava depois, obviamente, né? E aí bota o áudio em cima. E aí, o que tava acontecendo é que eles estavam filmando a Elizabeth Moss e tava casando muito bem com o texto que ela ia ler depois. E aí eles perguntaram pra ela sobre isso, como é que ela conseguia, sei lá, né, sincronizar tão bem. E aí ela falou que ela tava decorando todo o texto na cabeça dela, e enquanto tava filmando, ela tava falando pra ela mesma mentalmente o texto. Eu achei isso muito foda. E ela tá ótima, né? Assim, eu consigo ver a mudança das expressões dela numa cena, sabe? Ela tem que aprender a atuar com o olho É nessa incrível. série, porque ela tem horas que ela não. É. Tem horas que as aias não podem expressar de verdade na cara, né, o que elas querem dizer. Então, elas conversam, tem cenas que elas conversam com os olhos. É muito louco. Da mesma forma que é muito perigoso as aias conversarem sobre qualquer coisa que não seja o que elas vão comprar no mercado, elas aprendem a conversar assim com, sei lá, algum movimento da mão, uma coisa muito sutil, ou então com algum movimento da cabeça, já que elas não conseguem enxergar nada do lado, ou só pelos olhos. Isso eu acho que também é uma representação muito boa assim de sororidade, como a gente consegue só se olhar e a gente está entendendo a dor que a nossa colega está sentindo também. É de arrepiar, né? É muito louco isso. Bom, seguindo com as personagens, a gente também tem a Moira, que já era amiga da Offred antes, né, do corrido, e ela é interpretada pela Samira Wiley. Samira Wiley, mulher maravilhosa, né? E, bom, sobre a Moira, ela com certeza não concorda com nada disso, ela é mais rebelde, assim, ela é mais rebelde que a Offred em si, do que a June. Ela é lésbica, então pra ela é 2 vezes mais perigoso descobrirem, porque dentro de toda essa história tem a tal da traição de gênero, né? E então a gente descobre depois, mais tarde, até com a Off Glen, com a outra moça, que é muito perigoso descobrirem se você for lésbica. Bom, a Moira, no livro elas já se encontram nesse campo, ou elas já se conheciam antes? Boa pergunta, cara. Eu não lembro exatamente. Eu acho. Ai, não lembro. Eu acho que elas se encontram na casa de treinamento das aias. Se conhecem lá. Mas eu não tenho certeza. É porque no filme, a Moira, elas não se conheciam antes. Elas se conhecem nesse campo, elas se conhecem a caminho do campo, né?
em toda a triagem. Elas já se conhecem na triagem e elas vão conversando. Sim. Mas enfim, a Moira é rebelde e tal, ela tá lá sendo aia, odeia, claro, óbvio, e ela arranja um jeito de escapar. A Offred ajuda ela também. Ela arranja um jeito de escapar se vestindo como tia, né? Gente, só uma interrupção aqui. Elas já se conheciam antes, a Moira e a June. Vamos considerar assim, June, o nome real da Offred nas 3 obras, livro, série. Na série as duas se conheciam antes, já eram amigas e tal. No livro também, elas já se conheciam antes. Ah, tá. Ah, então tá. Eu tava tentando lembrar se no livro eu achava que não, mas tá, beleza. É que nós vimos o filme, a série e lemos o livro, daí fica muito fácil de confundir os 3. Mas no caso foi só o filme que elas se conheceram no ônibus indo até Gilead, mas tanto na série quanto no livro elas já se conheciam anteriormente. A Moira escapa se vestindo como tia e ela vai parar lá naquele lugar que é proibido, que a gente vai falar daqui a pouco. A gente também tem a Glenn, que é uma das aias, que é acompanhante da June quando ela sai, porque elas só podem andar em 2, né? Sempre em 2, pra uma vigiar a outra, ver o que a outra tá fazendo e tal. Essa é a verdade. A Off Glenn, ela faz parte do grupo de rebeldes, né? Secretamente ela faz parte do grupo de rebeldes, só que como elas não podem se conversar muito, a June não sabe de antemão, né? É uma resistência, né? Que eles têm, um grupo de resistência. Isso. Que, na verdade, não tem muito poder, aparentemente, né? Pelo pouco que a gente sabe, assim, é uma coisa mais de, tipo, levar informação pra fora do território onde eles estão, pra outros países, pra buscar ajuda de fora, né? Pra fora do que pra dentro, é. E a Off Glenn, ela existe, eu não lembro se ela existe no filme, eu acho que não. Assim, de resistência. Eu acho que fizeram uma Então, eu só vi a série e li o livro, não sei. Eu acho que fizeram uma mistura dela com a Moira no filme. Mas a Off Glenn, ela também é lésbica. E mais tarde, na série, descobrem que ela é lésbica, né? Ela sofre mutilação genital. O que é uma cena super forte, assim. Cara, nesse episódio eu fiquei meio chocada, assim. Porque eu meio que já sabia o que tinha acontecido com ela sem terem feito ainda. Uhum. Sentiram a mesma coisa? Não sei se vocês sentiram a mesma coisa. Ai, é aquele momento do mal-estar, né? É, aquela coisa... Você sabe o que vai acontecer. E ao longo da série você vai vendo também, né? O que cada um pretende fazer como punição pra outra pessoa. Sim. Então, uma das cenas que mais me marcou foi na série, é a cena que a Offglen pega o carro, né, que elas estão indo pro mercado, ela vai lá e invade um carro, depois da mutilação e tudo. Ela não tem nada a perder, então ela vai e faz isso, né? Isso, e ela passa por cima de um dos guardas e ela passa de novo, né? Nossa. E é uma coisa super gráfica, assim. E momentos antes, teve uma cena mega delicada, eu acho que foi momentos antes, mega delicada e cruel ao mesmo tempo, que é ela conversando com a esposa do general da casa onde ela tá trabalhando, e a mulher. E eu sei que é o dia da cerimônia, né? E a cerimônia é o dia em que o general vai transar com a Aya na presença da esposa, num jeito super ritualístico, esquisitíssimo e desconfortável, porque é tudo em nome de Deus, sagrado, enfim. E aí a esposa do general sabe que a Offline tá mutilada, tá se recuperando, sei lá, e tá machucada por dentro, né? Não só fisicamente. E ela olha pra Offline e fala: eu vou falar pra ele que hoje, sei lá, ela dá uma desculpa, sabe? Você vê que ela tá tentando, sei lá, dar uma ajuda, e aí a Offline olha pra ela e fala assim: você não pode falar isso pra sempre, sabe? E ela fala de um jeito assim, tipo, sabe, I don't care. E aí logo depois tem a cena que ela vai no mercado, toma o carro do guarda e atropela um guarda e passa por cima e, tipo, desmembra ele, né? E aí ela foge de carro, enfim, aí pegam ela depois. Mas enfim. É uma das poucas cenas que eu acho, porque a série é pesada, só que ela não tem tantas cenas gráficas. Ela tem algumas, que são, obviamente, todo episódio tem alguma, mas eu acho que o peso do psicológico é o que faz a gente achar tão pesada a série. E essa é uma das cenas mais pesadas. Sobre isso do atropelamento do olho, eu não sei se ele pode ser chamado de olho, eu acho que isso poderia ser uma forma de mostrar violência para o público masculino, porque o público feminino está sentindo dor desde o início. Uhum. E
o público masculino, por mais que eles tentem entender o que aquelas mulheres estão passando, eles não vão conseguir. E eu já ouvi algum falando que a pior cena da série foi justamente o atropelamento. Porque foi para um homem. Interessante isso. Eu não tinha. Eu não tinha pensado sobre isso também. Também não conversei com nenhum homem sobre a série ainda. Não, mentira, eu conversei sim com um. Mas, enfim, interessante. Essa cena, inclusive, da Off Glen, eu fiquei tanto arrepiada quanto eu quis chorar muito, assim, porque é um negócio que... Isso me lembrou o caso das mulheres que não podem dirigir Na Arábia no Saudita. Oriente Médio. Na Arábia Saudita. Elas não têm permissão de dirigir, elas não podem, porque são mulheres. E isso, tipo, isso me... Tem esses pontinhos de coisa que lembra a gente que acontece, né? É muito bizarro isso. Bom, vamos continuar com as personagens. Eu só queria abrir um parênteses no que vocês falaram da esposa, quando a Offglen mudou de nome, logo depois da mutilação genital dela. Eu achei muito bonito na série que eles colocam, assim, alguns pontos de mulheres se apoiando. Ou então por algum olhar, ou no caso dela, ela poderia simplesmente não se importar com a Aya, como a gente viu em vários casos de esposas. Mas ela falou, não, hoje, no dia da cerimônia, eu não tô bem. Deu pra sentir um pouco de compaixão dela. Sim, que não é com todas as esposas, exatamente. Porque a esposa da casa... Qual é o nome dela, meu Deus? A esposa da casa onde a June... A Serena Joy. Serena Joyce, a Serena. Enfim, ela tenta demonstrar isso, ela tenta mostrar que ela é boa. É claro que a personagem da série é completamente diferente da do livro, né? Eu tô falando da série. Ela tenta demonstrar uma compaixão, uma simpatia, mas que não existe no fundo. E eu acho interessantíssimo que a partir do momento acho que do 6º ou 7º episódio, quando a gente começa a ver flashbacks de antes da Revolução ali... Ai, por que eu tô chamando isso de Revolução, né? Tem um nome mais apropriado pra isso que eu não tô me lembrando. É golpe! Foi golpe! Tipo, sei lá, instauração do novo regime, pronto. Antes da instauração do novo regime, ela ajuda eles a redigirem as novas leis e toda essa teocracia onde eles vão viver. Ela ajuda o seu marido, ela ajuda as pessoas da organização a qual o marido dela pertence a criar isso, a criar esse sistema. E aí ela é completamente excluída disso depois, sabe? E aí você vê, assim, eu consegui enxergar nela algumas coisas que me lembraram muito mulheres que gostam de dizer, não se envolver nas questões feministas e tal, e é uma galera meio, não é exatamente isentona, mas é uma galera que, inclusive, apoia algumas coisas que eu condeno, por exemplo, sabe? Enfim, fala que não, que mulher tem mesmo seu papel, etc. Aquela coisa mais tradicional. Pessoas que priorizam pelo tradicional e têm medo, se sentem ameaçadas, né, por, sei lá, mulheres feministas, enfim. E elas acabam mordendo o próprio rabo, porque elas se ferram também, sabe? Em algum momento aquilo vai se virar contra elas. E aquilo se vira contra a Serena Joy de um jeito muito agressivo. E ela reage de um jeito muito agressivo, né? Então eu acho interessantíssimo a gente observar essas atitudes e a evolução disso tudo dentro da trama e assistir esses flashbacks com atenção. Mas eu também queria acrescentar sobre a Serena Joy que a forma que ela trata a June, assim, ela só trata bem a June quando ela tá cumprindo o papel dela, que é Olhe lá, né? ter filhos. Daí ela dá ali um presentinho pra ela, como se fosse uma grande coisa, sabe? Tudo bem que é capaz de ser o máximo que ela pode demonstrar de apreço por ela, mas mesmo assim coloca a June numa posição tão inferior, sabe? Eu só vou te tratar bem enquanto tu estiver cumprindo o teu dever social de Aya, porque é isso que tu é uma Aya, tu não tem nem nome, tu é Offred, e tu tem que agradecer por eu não estar te tratando ainda pior. Porque sabemos que deve ter acontecido coisas piores com as Ayas anteriores, afinal, uma delas se enforcou. Sabemos que anteriormente era muito mais barra pesada. A gente não imagina o que aqueles dois puderam fazer para uma Aya conseguir se matar. Uhum. Inclusive, depois a gente vai ver aquela tentativa de suicídio de uma outra personagem
que era of Daniel, não é? É a Janine, né? É a Isso, Janine. Janine. Isso, melhor. Janine. É melhor a gente usar os nomes delas mesmo do que o nome de propriedade. Sim, eu falei porque eu esqueci. Ah, Ah, não. não, a gente entende. Tem uma cena no final da temporada onde essa menina Janine, que é uma aia, que conheceu a June lá no centro de treinamento e depois mora na mesma região, na mesma vizinhança que ela, então elas convivem, ela engravida, né? E ela tem o bebê e tudo. E aí Vale tem. lembrar, eu só acrescentar aqui rapidinho, porque vale lembrar que no começo ela entrou no campo já meio que, foda-se essa bosta, né? Aí começou a sessão de tortura, né? E arrancaram o olho dela, porque ela mandou não sei quem tomar no cu lá dentro. Não sei se eu Ela era posso falar muito isso. mal comportada. Sim, ela era bem mal comportada. E ela era punida. Aí Aí começaram a torturar ela começou a ficar mal, ela começou a falar sozinha, ela começou a ficar louca, né, praticamente. Mas antes disso, a Janine já era uma pessoa extremamente fragilizada, porque ela sofreu um estupro coletivo. E ela ainda foi Sim, mais fragilizada naquele centro quando as tias informaram que todas as AIS tinham que apontar para ela e falar: a culpa é tua. sim. Exatamente. Ela já era uma pessoa. Acho que já tinha alguns problemas psicológicos ali em decorrência de experiências que ela teve na vida dela antes daquilo tudo. E ela já chegou lá com esses traumas todos e foi mais traumatizada ainda. E, tipo, cara, arrancaram um olho dela, sabe? E tem essa cena horrível quando ela conta, né, que foi estuprada e aí as outras meninas são obrigadas a falar que a culpa era dela. E aí essa menina, enfim, acaba. Eles fazem uma lavagem cerebral tão foda nela e essa tortura toda que Acaba eles cedendo. acabam. Ela cede, ela converte, ela abraça aquilo, porque, enfim, ela entende ali que não tem mais nada além disso, enfim. E ela engravida lá na casa do general que ela tá, e ela tem o bebê, e depois de certo tempo, tem acho que uma espécie de desmame, e aí a Aya precisa entregar a criança para a família que, aonde a criança pertence oficialmente, e a Aya parte para uma nova família, para fazer de novo a mesma coisa que ela fez na outra. E aí, óbvio que a Janine, ela, enfim, ela tá pegada à criança, acho que deve ter sido a única coisa boa, né, nos últimos anos para ela ali na vida dela. E, meu, enfim, não precisa nem explicar isso, na verdade, né? Ela tá cheia de ocitocina ali, mãe, enfim, ela não. Ela fica extremamente traumatizada, e eu sei que as pessoas ali, o general que tá com ela, ele entende que esse general com quem ela faz a criança, ele conta uma história pra ela, que ele vai fugir com ela, que ele vai buscar ela, que não sei o que tá tudo bem, entrega o bebê, mas que depois ele vai atrás dela. Óbvio, isso não Que coisa aparece. comum. A gente vê isso o tempo todo. Um homem pega uma mulher que já está fragilizada, faz um monte de promessas, ele se aproveita dessa fragilidade dela. Exato. Que raiva, puta que É, pariu, pau no cu deles. Desculpa. Isso é tão diário, não? e aí a gente vê isso nessa forma extrema, né, na ficção. E, enfim, dado o momento ele faz isso, então ela entrega a criança muito por causa disso, porque ela se sente segura de que o cara vai atrás dela com a criança depois. Só que, obviamente, que isso não acontece. E quando ela se dá conta de que isso não vai acontecer, aí ela dá vazão a toda a loucura dela de vez que ela estava guardando lá no fundo. E aí ela rouba a criança e ela vai pra cima de uma ponte com a criança e vai se jogar da ponte com a criança. E, cara, você entende tudo que tá acontecendo ali, né? Tipo, cara, é um negócio assim, é o ápice da violência que ela sofreu pra chegar até ali, entendeu? Ela teve um milhão de etapas até ela chegar naquele extremo, sabe? E aí, cara, é bizarro porque você vê uma mulher com um filho, com a filha nos braços, pronta pra pular de uma ponte e você entende. Tipo, você sente aquilo também, sabe? Se você olha e pergunta, cara, eu acho que eu ia estar fazendo a mesma coisa, sabe? Então, assim, é muito violento. Apesar de não ter nenhuma violência na cena, é violento assistir aquilo quando você entende o que tá rolando ali e por que ela chegou nesse ponto.
Tem mais alguém importante que a gente tem que falar? O Nick, talvez? Um dos poucos personagens masculinos que tem voz ali na narrativa, né? Sobre o Nick, ele é, no livro, uma figura que a gente não sabe de onde é que ele veio. A gente sabe que ele é um olho, mas a gente não sabe onde é que tá, vamos dizer assim, a fidelidade dele, se é ao Mayday ou se é aos comandantes. Ao fim do livro, a gente tem uma ideia que talvez seja o Mayday. E isso já fica explícito no fim do filme. Inclusive, o filme tem um final que não tem nada a ver com o livro. Mas na série ficou aquele gancho legal, assim, de o que vai acontecer, sabe? Rapidamente, assim, que eu falei em Mayday, eu iniciei lá me apresentando com Mayday, é esse grupo dissidente que algumas aias fazem parte, que manda mensagens para outros países falando o que está acontecendo lá. E Mayday, ele vem do francês, que é como eles falam na série, que é algo como nos salves, no salve, sabe? Me ajude. A tradução literal do Soul seria, acho que me ajude. Me ajude mesmo. Eu não sei ainda direito porque o meu francês é terrível. O meu francês é O uma meu merda. também. Tamo junto. Mas sobre o Nick também, ele é o único personagem masculino da série, fora o Luke também, o marido da June, que ele mostra, assim, um pouco de humanidade, sabe? Tem uns momentos que a gente consegue sentir que ele se importa mesmo com ela, mesmo quando a gente tem aquela dúvida. Ou pode ser também um desejo nosso de, pelo amor de Deus, alguém ajuda essa mulher. Esse cara não pode estar enganando ela não merece isso, gente. Ele é tipo a única esperança que ela tem dentro daquela casa. Porque a Marta não é muito chegada nela, não. E o comandante é a esposa, né? Daí quem sobra é o Nick. E a aproximação deles fica ainda mais intensa depois que acontece lá a proposta. Porque provavelmente o comandante é estéril. E a June tem que dar um jeito de engravidar, senão ela vai ser mandada para as colônias. Porque se ela não engravidou até agora, a culpa é dela. Exatamente, como sempre, né? A culpa é sempre nossa. Sempre da mulher. Então, Cara, você sabe que a cena que mais, assim, de todas, que mais me deixou puta. E olha que temos, gente, cena de castração, de castração não, cena de remoção de clitóris, enfim. Temos coisas pesadas, né? A cena que mais me revoltou e que mais me deixou com nojo de todas as cenas é quando o comandante começa a trazer a June para jogar jogos com ele no escritório dele às escondidas, porque todas as mulheres são proibidas de ler, então não existem livros, não existem jogos, você não pode ler nem escrever, proibido. E aí ele começa clandestinamente a levar ela para o escritório dele para jogar joguinhos e para ficar conversando, ele deixa ela ler uma revista, enfim. Em dado momento ele acaba convidando ela para sair da casa com ele às escondidas também, e ele dá um vestido para ela e maquiagem para ela se maquiar. E eles vão para uma festa. Isso é tipo assim, gente, surreal. E quando eles chegam nesse lugar da festa e tal, é um hotel. Aparente. Eu não lembro como é que é descrito no livro, mas eu lembro na série assim foi apresentado como um hotel. E lá nesse hotel tem um lounge, tem um monte de meninas com roupas curtas, outras sem roupa, se esfregando em generais que estão ali. Então é assim, é um bordel, praticamente. Que eles chamam de Jezebel, né? Na série. E aí, cara, a June começa a olhar e ela tá, tipo, completamente absorta e não tá entendendo o que tá acontecendo, de onde é que surgiu aquilo e tal. E ela pergunta daí pro comandante, ele começa a falar pra ela: as pessoas que estão aqui, as meninas que estão aqui, são meninas que não serviam pra CA e tal. A maioria delas elas já estavam na vida. É bem assim que ele fala, já estavam na vida antes, né? E elas trabalham aqui agora. Mas temos também mulheres de outras profissões, por exemplo, temos uma socióloga, temos uma empreendedora, temos uma professora de inglês, temos uma não sei o quê. Ele começa a falar apontar para várias mulheres e dizer a profissão delas, que elas eram antes, né,
desse novo regime totalitário. E ele olha pra June e fala, temos mulheres para todos os gostos. E, cara, aquilo me pegou de um jeito. Ele usar quem elas são como um cardápio, sabe? Assim, tipo assim, não interessa quem você seja, você ainda está, tipo assim, perto de mim que sou homem, você vai me servir, sabe? E nota que são mulheres, assim, que teriam. Seriam poderosas, né? Que teriam como Claro, reagir, porque elas têm todo um background de estudo, de filosofar, exatamente. essas coisas. E são São tratadas, mulheres, assim, que são mulheres exato, são tratadas estudadas, né? como pet, né? Ou seja, é. Ou Elas são seja, todas mulheres, então elas estão ali para servir eles, não importa em qual local da sociedade que elas estão. Não importa, elas não merecem nem nome, todas elas são Jezebéis, ou então elas ganham algum nome cheio de fetiche. Não uhum. importa. Ele fala assim, aquela ali sei lá, é doutora em sociologia. E olha só onde a gente conseguiu colocar ela. Então, tu acha que a gente não vai conseguir fazer isso com qualquer outra mulher do mundo? Que nojo, né, cara? Uma cena que eu achei nojenta desse comandante, assim, acho que foi a primeira mesmo que, além da cerimônia, né, obviamente, uma cena que eu achei super nojenta foi quando ele chamou, acho que a primeira vez, a June pra ficar com ele lá na salinha dele, jogando. E aí eles terminam de jogar e tal. E aí ele fala, a gente devia repetir isso, né? E ela fala, vou tentar arranjar um horário, né, na minha agenda, brincando, né? E aí ele fala, em inglês, né? Ele fala, see if you can squeeze me in, né? Que é, veja se você pode me encaixar. Isso em inglês soa tão nojento, porque squeeze in é você enfiar um negócio em alguma coisa. Isso eu achei tão nojento nessa cena, cara. Eu fiquei abismada quando ele falou isso. Eu fiquei assim, nossa, que desgraçado, gente. Eu posso fazer um parênteses também nesse caso dos jogos e do contrabando que ele mostrou? Sim. É que assim, a pena para uma mulher que foi vista lendo ou escrevendo é perder um dedo ou a mão inteira. Eu não sei exatamente, mas de A qualquer forma primeira vez é um dedo, depois eles cortam a mão. é uma coisa monstruosa mesmo. Ele chama ela para um joguinho de palavras. E ele também entrega uma revista para ela. Daí já fica o seguinte: tem contrabando ali e tem um joguinho com palavras. Se alguém descobrir aquilo, quem é que vai ser culpado? Vai ser o comandante que contrabandeou isso? É claro que não. Vai ser a Aya. Porque, de novo, a culpa é sempre dela. E como aconteceu no julgamento do comandante da Janine, eles mesmos falaram: quem aqui não erra algumas vezes? Ou seja, eles podem errar, entre muitas aspas, contrabandear o que eles quiserem à vontade, porque eles estão no poder lá e provavelmente esse contrabando deles custa muito dinheiro. Mais uma vez, o caso de quem está no topo é quem tem dinheiro, para eles é a utopia. Então, para eles está ótimo, sabe? Até mesmo a esposa, quando ela consegue ali um teste de gravidez, como que ela conseguiu isso, né? É porque ela tá na posição que ela está. Não sei se eles também não foram, né? Bom, enfim, não vem ao caso. Realmente é muito revoltante, né? E, cara, é pegar o mundo como ele tá hoje e simplesmente compactar ele num espaço menor e aumentar tudo, e é isso, sabe? Porque eu acho que muitas coisas, muitos diálogos, muitas frases, todos os coaches assim que eu anotei e tal, poderiam ter sido ditos numa situação corriqueira do mundo atual hoje, sabe? No nosso dia a dia. E isso é muito alarmante. É triste, né? E pior que assim, né? A série, ela é tão linda. Os primeiros episódios que foram dirigidos pelo mesmo diretor que dirigiu o Lemonade da Beyoncé, cara, eles são lindíssimos, né? As cores nessa série, elas são, assim, fortíssimas Nossa, a cena deles no Nossa, aquário, é aquilo eu achei demais. tão. É, Parecia um sonho. Parece um exatamente. sonho. E o simbolismo das cores, né? Que eles usam as cores que foram indicadas no livro, né? Pela Margaret Atwood. E o fato das aias vestirem vermelho, porque é uma cor, dá pra ver de longe, se elas fugirem é muito fácil de enxergar elas, sabe? E ao mesmo tempo o vermelho é tipo como se fosse a cor do pecado, entre aspas, né? Então, assim, ou do sangue. E isso tem tudo a ver com a função delas
naquela sociedade. Eu acho bem interessante, assim. Inclusive, das esposas dos comandantes que elas se vestem de azul, né? É meio a Virgem Maria, e eles ficam citando a Bíblia o tempo todo. Eu acho bem interessante. E os homens de preto, né? Sempre de preto. Sempre Sempre a escondidos, sombra, né? mas de olho. A espreita. Eu posso também falar brevemente sobre a tia. Sim, eu Claro, ia vai lá. citar isso agora. Pode falar. Como foi dito antes, a Serena Joy, ela colaborou para a criação, vamos dizer assim, de uma constituição de Gilead. Ela realmente acreditava naquilo. Aí, no final, ela foi rebaixada, vamos dizer assim, porque ela também não podia mais ler, não podia mais escrever. Ela estava naquela posição, assim, de mulher que tem um útero não funcional. E a tia, como foi dito também pela Nessa, ela também é uma mulher que acredita naqueles valores, ela cita a Bíblia, sabe? Então, se tu for ver, elas são totalmente diferentes uma da outra, mas elas acreditam na mesma coisa. Então, mostra aquela diferença das mulheres que estão inseridas no patriarcado e elas acham que elas estão protegidas por ele. Sabe? É como se fosse o mesmo trope de personagem, só que uma numa posição de poder e a outra, digamos, abaixo. Pois é, e se a Serena Joyce tivesse um útero, ela provavelmente não estaria ali também, né? Tivesse um útero funcional, no caso. Ah, com Ela certeza. estaria naquela posição, né? É interessante a gente falar também o que é provavelmente o motivo para essa infertilidade de todas as pessoas, que é um ponto que muita gente não percebe na história, porque a gente fica o tempo todo focada na June. E claro, a história a gente sabe por ela. Mas o que provavelmente causou essa infertilidade foi poluição, que é algo super atual. Super real também. E as tias são sempre mulheres mais velhas, né? Ou não? Eu só vi as mulheres mais velhas mesmo. Inclusive, na série, eu acho que é no primeiro episódio, uma das tias é a Margaret Atwood. Sim, uma delas é ela. Eu fiquei tão feliz que eu reconheci ela. Eu fico pensando também, talvez isso seja explicado na segunda temporada da série, porque ela vai explicar muitos pontas soltas que tem no livro. No caso, como tu falou, Nessa, e se a Serena Joy tivesse um útero funcional? Será que ela seria a Aya? Muitas questões, né? Apesar de, né? Apesar. Será, né? E aí, como é que fica esse ponto? Porque a Aya, ela tá lá para servir de incubadora, né? Será que ela com Ela um tá lá útero porque o útero funcional... funciona, então... Se ela pudesse ter filhos, será que ela seria a esposa? Onde é que na Bíblia explica qual é a posição dela? Inclusive, nisso aí de Bíblia, a gente vê muito assim, fundamentalistas religiosos partindo contra a homossexualidade, falando: Deus criou Adão e Eva. Eu também imagino que nesse contexto, se aparecesse algum homem trans, qual seria o destino dele? Eu tava vendo isso num vídeo. Ele seria mandado para a colônia, seria morto, ou assim, Se o útero tivesse funcional... se tem um útero funcional, tu vai ser uma aia, porque aqui tá dizendo, aqui nesse livro que a gente segue, que Deus criou o homem e a mulher. Então, se o teu útero tá funcionando, tu vai ser uma aia. Tu não é ninguém, tu não tem nome. Tu é um útero com perna, como fala na série, como fala no livro. Num primeiro momento, quando se instala o regime, todas as pessoas declaradamente que não sigam o padrão de ser cis, hétero, enfim, elas devem ser executadas ou elas devem ser mandadas para a colônia, independente de qualquer outra coisa. A não ser que, por exemplo, de repente, saiba-se que um homem trans gerou uma criança nos últimos anos ali. Acho que daí talvez sim eles fossem obrigar o cara a se submeter a todo o treinamento de AIA, enfim, que é muito triste. Eu pensei nisso justamente porque um útero que possa gerar um filho é algo extremamente precioso para eles, tanto que na série virou um objeto para exportação. Então eu acho que nesse ponto talvez eles desconsiderassem assim, não, essa pessoa nós não vamos matar porque útero. Da mesma forma que aconteceu com a Offglen. Nós vamos te fazer mutilação genital, mas tu vai continuar podendo ter filho.
porque é isso que importa pra gente. É muito violento, né? E realmente você vira só uma incubadora. Eu vejo, naquela cena que eu tinha contado da Janine, que ela vai pra cima da ponte e tal, tem aquele momento que a June, né? Eles buscam a June em casa pra vir interceder, pra conversar com ela, tentar acalmar e tirar ela dali. E tem uma hora que ela olha pra June e fala, né? Vem comigo. E assim, é uma coisa completamente considerável, né? Tanto que a Juni olha pra ela e fala assim, olha, eu só não vou contigo porque eu tenho uma filha, sabe? E é muito cruel, né? É muito cruel. Você vê até onde chega, até onde a gente chega. É porque a vida da Aya, ela tá lá tentando ter filho. Elas têm um determinado tempo que, se elas não tiverem filhos, elas vão para as colônias. E lá nas colônias elas também sabem que não vão sobreviver por muito tempo. Então, o que que se pode querer dessa vida? A única coisa que dá alguma esperança para June é que ela tem uma família dela que tem uma remota possibilidade de ainda estar viva. É a única coisa que mantém ela na sua Exatamente. E é uma coisa resiliência. que oscila também, porque ela não sabe o que aconteceu. E ela assume que o marido dela foi morto, né? Então, cara, é bem a situação de guerra, de regime totalitário. Isso acontece mesmo, né? Então, tipo, isso aconteceu muitas vezes já. E é uma dor insuportável tu não saber o que aconteceu com uma pessoa, porque ao menos quando tu sabe que ela morreu, tu tem o teu luto e por mais que seja insensível eu falar isso, mas o luto tem um tempo. Logo depois tu continua vivendo. E quando tu não sabe, assim, por exemplo, desaparecido político, como aconteceu na ditadura aqui no Brasil, tem pessoas que são consideradas desaparecidas até hoje. Se as famílias ao menos tivessem a certeza, essa pessoa morreu, pelo menos eles teriam esse tempo de luto e depois segue a vida, mas parece assim que o sofrimento delas ele vai ser estendido até a morte delas. Sabe? Isso é uma coisa terrível, isso é uma coisa extremamente cruel. A pessoa nunca vai. Só coisas bem pesadas, né? Não sei, só assuntos que tocam. E principalmente Eu a avisei. gente, né? Eu acho muito interessante a gente fazer essa leitura. Quer dizer, a gente não, né? A Margarete que fez essa leitura lá em 84, sabe? Se fosse. Na verdade, foi anterior, ela já tinha essa ideia desde os anos 70. Pra tu ver que genialidade que é essa mulher. Realmente que estava em discussão, né? E principalmente acho que lá para América do Norte. Só que as coisas não andaram tão bem quanto acho que o movimento feminista daquela época estava esperando. Eu vejo, cara, muita diferença. Eu não moro mais no Brasil faz um tempo e eu moro na Suécia. E aqui o aborto é legal desde os anos 60, por exemplo. Então, assim, eu vou conversar com uma sueca, assim, sei lá, a gente tá conversando sobre qualquer coisa de política pública, e conversa sobre aborto, e é sempre assim, não só comigo brasileira, mas com outras mulheres de outros países, quando estão conversando com as suecas, elas se dão conta de que nos nossos países isso é ilegal, elas ficam chocadas, elas perguntam assim, como que vocês fazem? Tipo, elas não sabem. E aí você Ou vai não faz ou explicar, você cara. morre, E aí é né? muito, é muito cruel, às vezes, comigo mesma, eu percebo, assim, quando eu vou contar para as pessoas, não só esse tópico, mas outras coisas, né? Como funciona isso no Brasil e na maioria dos países do mundo. Aquilo me Como andar dói na de uma maneira rua, porque né? eu olho na cara das pessoas o quanto aquilo é distante do mundo delas e o quanto elas não sabem como é foda viver num lugar assim. E o quanto eu mesma me cerquei de uma casquinha que, como já virou parte do dia a dia, sabe, é uma coisa que, tipo, sei lá, cara, embora a gente esteja lá tentando, lutando pelos nossos direitos, fazendo militância, etc., é uma coisa que no dia a dia não dá pra você ficar parar a sua vida pra pensar nisso o tempo todo, entendeu? Não posso parar minha vida toda hora que um cara assovia pra mim na rua, sabe? A gente tem que tocar a vida, a gente tem que seguir, né? Você respira fundo e toca. Sou uma que sempre reage, assim, quando uma coisa mais. Se o cara tá sozinho, se tá em grupo, é óbvio que eu não vou reagir. Mas se o cara tá sozinho e tal, eu falo uma coisa que se eu ouvir e tal, não gostei, eu vou lá e viro e dou sermão. Eu sempre fiz isso, inclusive ensinei minha irmã mais nova e um dia eu vi ela fazendo isso e fiquei chocada. Porque ela foi super agressiva e eu sei que ela aprendeu comigo. Eu fiquei assim, meu Deus, eu sou assim. Que bom, né? Mas enfim, e aqui isso não existe, né? Tipo, não existe. Se eu passo na frente de uma obra de shortinho curto e decote, é capaz de eu olhar pros caras da obra do Os que eles caras olharem pra continuam mim, trabalhando. sabe? Então, assim,
não estão nem aí, cara. Isso não existe, sabe? Então é uma coisa, é bizarro. Bizarro. Tu vê, assim, essas diferenças. Aqui no Brasil, a gente pode falar do absurdo de tal coisa, fazendo uma comparação, por exemplo, com a Arábia Saudita. Como se a gente estivesse muito bem, né? Olha só essa comparação. Suécia, aborto legalizado desde os anos 60. Aqui, os caras querem mostrar imagens de fetos para mulheres que sofreram estupro. Pra elas terem certeza de que querem abortar mesmo. Tipo, what the fuck, velho? Qual é o problema de vocês? Eu também morei fora e realmente é muito diferente, cara. Eu cresci fora, então eu meio que fiquei chocada quando eu voltei pro Brasil, porque eu não tinha vivenciado isso. Eu tinha vivenciado quando eu tinha 13 anos, a primeira vez, que um cara, um quarentão, passou por mim e falou, tipo, ô princesa, e eu, tipo, fiquei chocada. Cheguei em casa, meus pais falaram que era normal. E aí você mora fora, você fica assim, mora fora depende, né? Eu morei na Alemanha, então lá o pessoal também é meio que nem na Suécia. As mulheres têm mais... é mais igual, assim, o status das pessoas nesse sentido de gênero, de sexo. Então, as mulheres são respeitadas, você não ouve desaforo na rua, os caras não dão em cima de você, assim, sem estarem bêbados numa festa, eles não dão em cima de você, tem essas coisas. Então, eu fiquei muito chocada quando eu voltei pra cá, comecei a ver esse tipo de coisa e é assim que a gente meio que se introduz, né, no feminismo, por isso que é meio que importante, mas é um absurdo, cara, é um absurdo. Pois é, a gente fica vendo aí, a gente fica chocado com a ficção, com as coisas que estão ali, mas assim, a gente tá na porta, né? Estão batendo na nossa porta pra tirar nossos direitos. Exato. E pra, enfim, chegar a uma coisa que a gente acha extremo, né, olhando ali na TV, mas assim, cara, como não achar extremo o que já acontece? E tem gente que ainda acha que a gente tem que agradecer, que nem a Meg tava falando, a gente ainda tem que agradecer que a gente não tá passando por coisa pior, tipo na Arábia Saudita, que a gente não poderia nem Eu dirigir. não sei se eu vou entrar nesse mérito, porque eu tive uma colega na aula de sueco que era da Arábia Saudita. E, ai, gente, é um negócio assim. Ela teve que fugir. Assim, resumo da ópera, tá? Assim, a menina teve que fugir com a mãe e as irmãs dela da Arábia Saudita, porque o pai dela morreu. E quando o homem da casa morre e não tem nenhum outro, tipo um irmão, um primo, sei lá, que tá ali pra substituir, automaticamente as mulheres elas entram num status que elas, eu não sei exatamente se a palavra correta é escrava, mas elas precisam submeter trabalhos forçados para outra família. Tipo, Ah, a colônia! é um A negócio colônia eu bizarro, já assim, então elas tiveram que Nossa, que fugir, horror. e aí já tinha um primo delas que estava na Suécia, e elas fugiram, e elas fizeram uma rota muito bizarra para fugir de lá, e eu sei que uma delas, essa que, porque as outras chegaram antes, essa menina que estudou comigo, na época a gente também estava falando em sueco uma com a outra, e assim, o sueco é extremamente rudimentar, porque as pessoas falam inglês aqui o tempo todo. Enfim, mas aí a gente estava tentando se comunicar em sueco, estava na aula de sueco, ela me explicou brevemente que ela teve que ela pegou um barco em algum trecho com outras pessoas que estavam tentando fugir para o norte da Europa e teve uma pessoa que morreu no barco. Tipo, eles não. E eles, tipo, ficaram carregando o corpo um tempo. Ai, é bizarro a história. E essa menina, ela ficou. Quando ela chegou na Suécia, ela ficou escondida. Ela não tinha coragem de sair porque ela tinha medo de ser presa. Ela era ilegal. E ela ficou tanto tempo, ela ficou quase um ano dentro de um apartamento sem sair, escondida. E ela teve um problema nas pernas. Onde será que já ouvimos essa história? Não parece a história da Moira também, e também a nossa realidade com, por exemplo, refugiados sírios? Exato. Então, essa menina ela ficou com um problema na perna, as pernas dela incharam e ela não conseguia andar. E aí o primo dela, que já tava aqui, ele fez amizade, olha só com quem? Com um policial. E o policial foi na casa deles e aí viu que ela tava naquele estado e falou assim: "Nossa, essa menina não pode ficar assim". E aí ele pegou a menina e levou no hospital. E aí ela deu entrada na papelada como refugiada, enfim, a Suécia abraçou a menina. Mas tipo assim, cara, olha isso, velho. A menina vem da Arábia Saudita, sabe? Bizarro. Horrível. Fazendo um paralelo com a história também, que isso lembra o caso da Moira na série. Ela se disfarçou, saiu correndo, quase morreu de hipotermia na neve, até que finalmente ela conseguiu chegar no Canadá. Lá ela foi atendida como se fosse um centro de refugiados, lá ela recebeu de tudo. E ela recebeu ajuda de estranhos, assim, e uma das cenas mais bonitas que eu achei da série é quando o Luke
fala que ele tava lá porque ele viu o nome dela, porque ela tava na lista da família dele. Sim, é tão linda essa cena. E aquele momento foi o primeiro momento que a gente viu a Moira desabar. Tu vê assim que ela era aquela muralha o tempo todo. Chegou naquela hora que ela recebeu o amor de uma pessoa de fora da família dela, de estranhos naquele centro. Lá ela se sentiu livre pra poder chorar. E ela chorou pra caralho. Gente, que Uhum. puta cena é essa? É lindo mesmo. Muito lindo. Inclusive a atriz, a Samira Wiley, eu nunca lembro o nome dela, gente. Ela falou que ela aceitou fazer esse papel porque ela acha importante, principalmente nesse momento agora, né, de toda a história com o feminismo e igualdade, ela acha importante que histórias que falem, né, desse tipo de, como se diz, desse tipo de tipos de problemas que estão ocorrendo, que deixem mais nítidos, né? Ela acha importante participar desse tipo de projetos, que nem Orange is the New Black também. É um negócio super maravilhoso, cheio que apresenta, né, problemas que acontecem dentro das cadeias, né? Por exemplo. Ela falou que gosta muito de participar desse tipo de coisa, pra fazer uma Trabalho diferença, né, talvez. militante, unir a militância com o seu próprio trabalho, isso é muito bacana, né? Sim, resumindo, tem um filme, acho que é de 91, e ele, assim, é bem resumido como tá o livro. Só que pelo tempo dele, é menos de 2 horas, e por ele não focar na visão da Offred, que lá ela tem um outro nome que não June, ele não é um filme que te toca tanto. E a série, parece que ela foi feita assim, ó, tá vendo todos esses assuntos que te incomodam, a gente vai fazer eles te incomodarem ainda mais. E nós vamos ampliar a história também para ela ficar mais atual e vamos pegar todas essas pontas soltas aqui do livro e vamos aumentar um pouquinho como eles fizeram com a historinha lá da Serena Joy, um pouco do Nick também. Isso enriqueceu, assim, lindamente a história. Eu achei o filme, realmente é muito resumão, assim, ele é bem jogado. Inclusive, eu acho que tem um erro meio que grave, porque ela tem um tempo de ficar na casa, ela chega na casa, e aí já falam, tipo, que ela tá tentando engravidar, e se ela não engravidar em um mês, ela vai ser mandada embora, só que ela tá na casa há um mês, ela não tem só um mês pra engravidar, é um negócio assim, é muito bagunçado. E realmente o final eu achei o filme até que interessante, mas o final é muito decepcionante, assim, porque acontece muito do nada. O Nick chega, vai ajudar ela, ele acaba ajudando ela a escapar e ela matou o comandante e, tipo, acontece do nada. Nesse ponto eu acho que a série é 1000 vezes melhor, obviamente, mas nesse ponto, principalmente, a série dá de 10-0. Agora eu vou dar aqui um baita de um spoiler do fim do livro. Que dá para considerar que o livro ele tem 2 finais. Ele tem esse final que a June entra no carro preto e ela não sabe o que vai acontecer. E tem aquele final que é cerca de, sei lá, mais de 100 anos depois disso, que aí é explicado de onde que eles tiraram esse relato. Que foi tudo gravado, acho que em fita cassete. Foi em fita cassete ou ela escreveu? Agora eu não lembro. Mas enfim, a Aya, que não tem nome no livro, ela deixou o seu relato e ele foi encontrado anos depois. E ele tá lá sendo discutido como se fosse num congresso, sabe? Com vários estudiosos pensando assim, nossa, como que chegou a esse ponto essa sociedade, sabe? Daí é interessante ver também que anos depois, Gilead não existe mais e é visto também como uma piada. É visto, inclusive, como algo que... Como que isso chegou a acontecer? Como que um local democrático chegou a esse ponto? Aí já é uma outra... Que é o que a gente faz com Idade Média. Exatamente! Como pessoas chegaram a se reunir pra ver gente tendo a cabeça cortada. A gente acha que o pessoal do passado é burro. Não, é a gente que não está entendendo como a sociedade é extremamente frágil. E essa é outra discussão que tem no livro e na série, que atinge diretamente a nós. Que é como podem ir tirando aos poucos vários direitos nossos e de repente a gente fica assim, como que chegou a esse ponto? Ninguém reclamou? Como que foi tão fácil chegar a isso? Aquele momento que que no flashback da série, que mostra a June chegando do trabalho no escritório, e aí o chefe dela fala assim, cara,
vaza, sai todo mundo, todas as mulheres, desculpa, eu não queria fazer isso, estou sendo obrigado, vocês não podem mais trabalhar. E elas descobrem que aí rolou provação de uma ementa, sei lá o que, numa lei, que proíbe todas as mulheres de trabalhar. Tipo de, sabe? E aí, cara, começa. Mas é claro que não começou ali, né? Isso já veio de antes, pequenas coisas que as pessoas não foram dando bola, foi passando pano, foi tocando a vida, isso não é problema meu, deixa pros militantes. E, então, chega nesse extremo, quando vê a mina já não tem mais clitóris, né? É foda. Existe um livro chamado It Can't Happen Here, e ele fala, resumidamente, de como uma democracia pode ir facilmente para uma tirania, e as pessoas apáticas, elas deixam isso acontecer. Porque não adianta a gente falar também, isso é só culpa das pessoas que têm poder. É também culpa nossa, sabe? Nós permitimos. E eu acho que a gente tem uma memória, não vou dizer memória fraca, mas a gente não tem memória, basicamente. Eu acho incrível, assim, quando a gente começa, por exemplo, debater porventura hoje em dia, por exemplo, falar alguma coisa, a galera que fica pedindo a volta da ditadura, é uma coisa assim que, cara, como assim? Você não foi pra escola? Você não estudou isso na escola? Tipo, é uma coisa meio que, cara, nem. Tudo bem, se você não estudou isso na escola, você pode abrir internet, todo mundo tem Google no celular, na palma da sua mão. Você pode pesquisar sobre isso de várias fontes. Eu aposto que pelo menos uma fonte vai te mostrar as fontes fidedignas, onde você pode pesquisar sobre o assunto melhor, sabe? Eu não consigo chamar isso de ignorância. Eu acho que um, uma coisa assim, vou empurrar com a barriga, vamos ver até onde dá, né? Eu acho que é isso aqui e pronto, o que eu acho é isso, foi que me contaram. Ou então pode ser mal também, porque tal medida não vai causar mal a mim. Então por que eu vou me meter, sabe? Individualismo, né? Também tem a... Gente, eu lembrei de mais alguma coisa. Quando acontece o julgamento do comandante da Janine, que aí ele realmente é condenado, inclusive foi a esposa dele que pediu a condenação máxima pra ele. Daí a primeira coisa que eu pensei, o cara vai ser morto. Como aconteceu com várias pessoas lá, foram enforcadas, deixaram o corpo apodrecendo com os corvos em volta. A namorada da Offglen foi enforcada na frente dela, uma cena terrível. Daí eu imaginei que isso fosse acontecer com ele também. Mas não, ele foi para um ambiente completamente esterilizado e cortaram a mão esquerda dele. Provavelmente ele é destro, a maior parte da população é. Então, tu vê assim, o que é a punição máxima para uma mulher e o que é a punição máxima para um homem de poder. Isso não é uma coisa que a gente vê na ficção. Isso está acontecendo agora. A lei de Deus, né, tem os seus escolhidos ali, né, tipo, não é a mesma para todos, aparentemente, na série, né. E eu acho interessante também a gente falar também, lembrar de falar um pouco sobre a questão religiosa mesmo. O quão é fácil, né, a gente manipular e controlar as pessoas usando religião, sabe? Porque a resposta para tudo é porque Deus quis assim, sabe? Então, assim, não dá espaço para você questionar absolutamente nada, é a vontade dele, entendeu? E aí as pessoas que têm o poder continuam tendo cada vez mais poder, porque nada é questionado. Eu acho que esse ponto aí, como a gente estava falando antes de democracia, como que as pessoas deixam isso acontecer, e o caso aí da influência da religião, é uma conversa, assim, que, nossa, vai por dias e dias, não é algo assim. Enfim, para tu ver como esse livro é denso. Super complexo e traz N discussões, né? Eu acho muito engraçado o quanto que a Margaret Atwood demorou para assumir que ela escreveu um livro de ficção científica. Porque eu entendo ela, porque tem tantas coisas ali, enfim. Mas eu também sei que ela também tinha um lado de, tipo, não é o tipo de literatura que eu faço, como se não fosse um tipo de literatura louvável, digamos assim. E esse... É que também tem a seguinte discussão. O que é ficção científica? Em geral, a ficção científica ela existe se o autor daquela obra diz que é. Até mesmo as anti-utopias, elas não precisam ser consideradas ficção científica, porque elas são até a forma mais fácil de falar do que é uma anti-utopia, ela é uma crítica a alguma coisa que está acontecendo agora. Tu pode não perceber, mas ela está criticando uma coisa atual. Ela não está falando de uma coisa do futuro.
Tá acontecendo agora. Talvez tu não perceba, mas uma pessoa percebeu e tá escrevendo sobre isso. Então, assim, dizer que é ou não ficção científica, depende, pode ser. E realmente alguns autores eles preferem não se colocar, não se limitar tanto. E eu acho que do jeito que a Margaret Atwood é, hoje ela deve estar assim, tu acha que é ficção científica? Beleza. Tu acha que é um romance? Beleza. Tu acha que é uma historinha para alertar as pessoas sobre o que está acontecendo? Beleza, pode classificar como que tu quer. Mas faz o seguinte, lê isso aí e pensa um pouquinho, cara. Ela, inclusive, não definiu a própria história como feminista. Ela disse que se tem pontos feministas, então é uma história feminista, se você acha que é. Ela não definiu como uma história feminista. Depende do que você... Depende da sua opinião. Então, eu tava consultando aqui a tese da Ana Rush só pra... mas eu não achei aqui exatamente o trecho que eu queria. Só, enfim, só pra ver quando que foi que passou a ser considerado um romance utópico do gênero de ficção científica. Que é como é classificado o livro agora, oficialmente. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre por que o livro é atual? Eu gostaria de falar rapidamente um caso assim que isso de colocar a mulher como se ela fosse um útero não tá longe da realidade. Tem mulheres que são pagas para isso, sabe? Eu vou contar assim um caso que aconteceu com uma pessoa próxima a mim. Era também uma mulher que não conseguia engravidar e ela queria muito ter um filho. Eu imagino assim que isso deve ser uma dor absoluta, sabe? Eu não passo isso, então eu não consigo entender. Mas eu conseguia ver assim, no olhar dela o quanto ela gostaria daquilo. E ela recebeu certa vez uma proposta de pagar uma mulher indígena num estado mais ao norte aqui do Paraná para que ela tivesse o filho e entregasse para ela. E ela recusou imediatamente porque ela viu isso como uma forma de desumanizar aquela mulher. Eventualmente, essa mulher que queria ter um filho fez um tratamento e conseguiu ter um filho, então tá ótimo, mas tu vê assim como uma mulher consegue se colocar no lugar da outra e entender isso. Ela viu que estavam colocando essa indígena numa posição assim que ela só serve para ter filho, sabe? E ela achou aquilo monstruoso. E tu vê assim, mais uma vez, não é ficção, tá acontecendo. Está muito mais próximo, só que nós também estamos numa posição extremamente privilegiada e a gente não consegue ver isso. Por isso que a gente acha que é ficção, mas não é. E isso é assustador. É, muito assustador. Ah, é claro, a cena de protesto que aparece lá e que a galera comentou, nossa, marcha mundial. Gente, tá, mas isso daí é um comentário meu, meio mais crítica ao público do que, tipo, a série nem nada, mas as pessoas ficaram assim, nossa, tem uma cena que tem uma marcha das mulheres, um protesto, e logo depois que estreou a série aconteceu a marcha das mulheres. Tipo, gente, pelo amor de Deus, esse tipo de marcha acontece há muito tempo, desde os anos 60. Tipo, pelo amor de Deus, sabe? A Margaret Atwood não preveu a marcha, não previu, a gente não sei mais falar essa palavra, não previu a marcha da Mundial das Mulheres de 2017 nos anos 70, nos anos 80. Não, calma, sabe? Isso é uma prática. Isso acontece, gente, sabe? As pessoas ficaram loucas, tipo. Isso acontece assim quando tu estuda ficção, como eu estudo anti-utopia. As pessoas elas têm a impressão que ficção científica, que certos gêneros de livro, eles preveem o futuro. Não, eles não preveem. É a pessoa que está escrevendo que está percebendo certo padrão que pode levar aquilo. Na verdade, é a realidade que vê assim. Por exemplo, o Asimov previu a Wikipédia. Pode ser que a pessoa que teve a ideia da Wikipédia pegou justamente dele, não foi ele que previu, ele inspirou. Cara, vamos comentar rapidinho um podcast que acabou de sair do Edcast, que eles falaram sobre as jornadas de junho de 2013, e aí eles leem o texto da Marília Moscovitch, que é minha amiga, que eu tava mandando foto dela lá no grupo, mas enfim. Ela. Cara, o que a Marília fez daquele texto? Não foi que ela. Não é mãe de nada política brasileira. Ela é socióloga, ela estudou e ela usou várias ferramentas da história. Ela fez uma análise e aí ela viu que, ó, isso aqui em tal momento da história do Brasil aconteceu, né, e aí deu esse resultado.
E aí ela chegou naquela conclusão lá daquele texto de 2013 que acabou culminando, várias coisas que ela falou acabaram acontecendo mesmo, enfim. Então, assim, tipo, não é que é, né, sei lá, só dando esse toque e falando para as pessoas, fazendo um apelo aqui, tipo assim, cara, lembrem da história, sabe? Chequem os fatos, perguntem para as pessoas mais velhas e leiam os livros, né? Por isso que eu acho muito simbólico que no conto da Aya a gente não possa ler nem escrever, cara, porque você tira a ferramenta de registro da mão das pessoas, elas não têm aonde se apoiar. Então, assim, comunicação e registro de coisas são, eu acho que é um dos motivos da humanidade ter seu grande sucesso que é dos últimos anos no sentido de desenvolvimento tecnológico, sabe? Então, assim, o desenvolvimento da escrita, enfim, é muito simbólico que a gente esteja recebendo o relato da June através de texto pelo livro, em primeira mão, e aí a gente tem essa parte, a gente vai ler lá e saber que elas não têm acesso a isso. Sem esse registro, é como se Gilead e todas aquelas coisas horríveis que acontecem com as aias não existissem. Da mesma forma que pra gente, a gente sabe que existem aquelas colônias, mas a gente não tem um registro do que acontece lá. Então a gente não sabe que horrores que acontecem lá. Quem são aquelas pessoas? Exatamente. A gente só sabe o que aconteceu com as aias, porque, enfim, o relato que a gente tem é da Aya. E por isso que é tão importante. Inclusive, isso dos relatos, essa cena que ela abre o pacote, né, que ela recebeu lá, ela abre aquele pacote e vê que são relatos. Isso me lembrou o que acontece com a gente, que é quando a gente... Isso, ela abre umas cartas que são também de aias, ela começa a ler e isso me lembrou o que a gente faz agora, hoje em dia no Facebook, que é ler relatos de assédio, por exemplo. A gente vê que não é só com a gente, e a gente se identifica, e a gente vê que tem uma conexão E entre a cada gente. aia que escreveu aquilo, ela teve que ser muito corajosa. Ela se expôs, talvez, a perder um dedo ou uma mão. Pra tu ver como, até hoje, a gente tem que relatar um assédio e a gente tem que dar a nossa cara a tapa, porque vai vir gente tentando justificar, sabe? Rapidinho que eu lembrei aqui que fizeram. Eu não sei se fizeram ou se tentaram fazer, porque eu não encontrei ele ainda, um documentário com a Margaret Atwood. E a pessoa que estava fazendo o documentário ficava fazendo perguntas pessoais para ela. Isso foi, acho que uns 30 anos atrás. Eu acho que é de antes dela ter escrito o conto da Aya. E cada vez que a pessoa fazia uma pergunta pessoal, a Margaret, assim, desviava. Olha aquela abelha voando ali. E ela... Ou então ela rebatia com uma pergunta mais inteligente que não tinha nada a ver, sabe? Colocava aquela pessoa contra a parede. Tu vê assim, gente, que mulherão da porra! Eu quero ser uma velha foda que nem ela, gente. Realmente, ela é uma velhinha porreta, eu sempre falo, endemoniada. Ela tem umas opiniões assim, cara, tem textos dela de não ficção e tal, que vale a pena ser lidos, assim. Ela tem umas opiniões, assim, excelentes. Ela explica de um jeito muito didático, assim, sem parecer que você é idiota, sabe? E sempre com aquela carinha de eu sei algo que vocês não sabem. Exatamente. É a carinha de velha Aquele sábia, né? sorrisinho dela. Eu quero ter aquela cara um dia também. Sim. É uma cara assim que beira o deboche, mas não é exatamente debochada. Ela fala assim: eu vou te dar uma pista de alguma coisa. Se vira aí pra entender o resto. Ai, que mulherão. Ah, enfim, fechou, gente. É isso, gente. Obrigada, É Cris. isso, Foi um Foi. fechou o rolê? prazer conhecer Gente, você. foi uma honra. Assim. Fechou o rolê, então. Eu acho que a indicação mais óbvia que a gente pode fazer é do conto da Aya, que ele foi relançado recentemente, em boa hora, né? Então, acho que a dica é dar uma olhada no livro, porque o livro é genial justamente por ter essas pontas soltas. Tem gente que acha que isso é defeito, mas não, ele é incrível por isso. Ele é uma forma ideal de relato mesmo. Certo. Então, recomendação da Meg. Uhum. O livrão, né? Livrão que não é tão livrão, assim, pelo que eu Ah, ele é vi. pequenininho. Sentido de tamanho, ele é um livrinho, mas é um puta livrinho. Então, partiu ler. Nessa tem alguma recomendação específica da Margaret ou sei lá, qualquer outra coisa?
Sim, é esse link que eu coloquei no chat, que é do livro dela de contos, dicas de selvageria, digamos assim. A minha tradução aqui bem tosca. E a gente tem em português o livro, eu só não achei aqui, mas tem. É um livro incrível, são contos, e cada conto é a história de uma mulher agindo de uma maneira selvagem em determinada parte do conto. E assim, são incríveis. E é gostoso de ler. Ah, que massa. Que maravilhoso. Já tô aqui com vontade. A minha recomendação que eu lembrei, assim, com a Nessa contando a história da colega dela, é um filme chamado... É um filme também de 1991, chamado Nunca Sem Minha Filha. Que é sobre... Ele é sobre uma mulher que conhece um... Ela conhece um cara, namora o cara, eles têm uma filha. Só que o cara, ele é do Irã. Eles se conhecem nos Estados Unidos, e ele é do Irã. E aí eles acabam decidindo ir morar no Irã. Só que chegando lá, ela descobre que ela não tem a mesma igualdade, assim, ela com ele. Ela começa a ter que usar pano na cabeça, ela começa a ter que ser submissa em casa, ela não pode sair na rua sozinha. Só que eles vão lá, eles não vão morar lá, inclusive, eles vão de férias, pelo que eu lembro. Eles vão de férias, e aí o cara acaba resolvendo que eles vão ficar lá. E aí ela fala, não, a gente não pode ficar aqui, a minha filha tem a escola dela, não sei o quê. E aí o filme é toda a história sobre ela fugindo, tentando fugir do Irã com a filha. E é muito legal esse filme. É a minha recomendação, fica aí. Ah, eu lembrei de mais uma coisinha rápida, só que ela é bem óbvia nas três obras, que é quando citam a Bíblia, me dê um filho ou eu morro. Cara, isso é a vida da Aya, né? Que merda isso. Absurdos. Bom, vamos fechar então? Então vamos fechar. Obrigada a você também. Obrigada, Eu que gente. Obrigada, agradeço. meninas, pelas conversas. Queridos ouvintes. Obrigada aos ouvintes por estarem aqui. Ajuda nós no Patreon. Ou ajuda ouvindo, ajuda divulgando também. Sempre ajuda divulgando. E a gente fica por aqui. Assistam o Conto da Aya, leiam o Conto da Aya. É muito foda. Bye, bye. Tchau, tchau. E Cruz de é cruz isso. de Tchau. cruz. Tchau. Tchau, gente.